Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje vai falar sobre oração e período. Bom, vamos começar primeiro vendo o conceito de oração. A oração ela vai ser uma unidade sintática, certo? Que vai tratar de um enunciado linguístico, sendo que esse enunciado ele vai girar em torno de um verbo. O sujeito na oração ele é opcional, ou seja, pode existir ou não. Já o predicado, ele vai sempre existir na oração. Aí eu coloquei para vocês aí alguns exemplos. O primeiro, corra. Nesse caso, nós vemos que a oração ela não tem sujeito, certo? Ela apenas tem um predicado, que o predicado é o próprio verbo, que é o verbo corra, que vem do verbo correr. Já no segundo exemplo, nós temos aí, esses doces parecem muito gostosos. Nessa oração aí, nós temos a presença do sujeito, esses doces, temos a presença do predicado, parecem muito gostosos, e também temos o verbo, né? Parecem, do verbo parecer. E no terceiro exemplo, chove muito no inverno. Nesse caso aí também nós não temos o sujeito, temos apenas o predicado, que é chove muito no inverno, e o verbo que está grifado aí para vocês darem uma olhadinha, que é o verbo chove, que vem do verbo chover. Agora vamos aprender o conceito de período. Bom, o período é uma unidade sintática e ele trata-se de um enunciado constituído por uma ou mais orações, que possuem um sentido completo. Quando nós falamos, o período ele é marcado no início e no final pela entonação da voz. Mas na escrita ele vai ser marcado no início por uma letra maiúscula e no final por uma pontuação, certo? Agora, os períodos eles podem ser simples e compostos, e nós vamos analisar isso a partir de agora. Bom, o que é um período simples? O período simples é aquele que vai ser constituído por apenas uma oração, ou seja, ele vai ter apenas um verbo. Aí eu coloquei um exemplo aí para vocês. Os dias de verão são muito longos. O verbo está aí grifado, né? São, que vem do verbo ser. Eu tenho apenas um verbo, apenas uma oração. Logo, nós temos aí um período simples. E o que seria um período composto? O período composto vai ser aquele que vai ser constituído não por uma oração apenas, mas por mais de uma oração, ou seja, duas ou mais. E nesse caso também vamos ter dois ou mais verbos. Aí temos o exemplo aí. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Então, aí nós temos três orações, né? Conseguiram observar? Mariana me ligou, primeira oração. Nessa oração, o verbo é ligou, né? Para dizer, segunda oração. Nessa oração, o verbo é dizer. E que não virá mais tarde. Aí, terceira oração. O verbo aí é virá, né? Nós temos, então, no caso, três orações, cada uma com o verbo ligar, o verbo dizer e o verbo vir. Agora eu trago aí para vocês uma atividade sobre oração e período, certo? Vocês vão responder essa atividade. Lembrando que a atividade ela deve ser copiada no caderno, certo? Respondida. Isso porque quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, eu vou estar olhando o caderno de vocês. Então, copie todas as atividades que estiver passando por aqui no caderno. Vamos falar agora mais especificamente sobre período composto por coordenação. Nós já vimos lá que para um período ser composto é porque ele não tem uma oração apenas, ele tem duas ou mais, ou seja, ele também vai ter dois ou mais verbos. Mas o que seria um período composto por coordenação? Então, isso vai acontecer quando as orações de um período ela tiver sentido completo e ser independentes entre si, ou seja, uma oração ela não depende da outra. Vamos ver aí um exemplo, diz assim, ó, contar um segredo para os amigos, apresentar um trabalho em frente à classe e conversar com seus pais sobre uma nota baixa. Veja que nós temos aí um período composto, certo? Esse período composto ele é feito, né, de três orações. A primeira oração, contar um segredo para os amigos. Segunda oração, apresentar um trabalho em frente à classe. Terceira oração, conversar com seus pais sobre uma nota baixa.
Observe que para uma oração acontecer, ela não precisa da outra. Por exemplo, para você contar um segredo para os amigos, você necessariamente precisa apresentar um trabalho em frente à classe? Não. Você pode fazer uma coisa e não fazer a outra. Ou seja, essas orações elas são independentes. Uma não precisa da outra para acontecer, certo? E nos períodos compostos por coordenação, essas orações, né, como a gente especificamente nessa nós temos 3, elas podem tanto ser separadas por vírgulas ou por palavras de ligação. No exemplo que eu coloquei aí acima, a primeira e a segunda oração elas estão sendo separadas por vírgula, notaram? Porém, já a segunda e a terceira aí eu já não coloquei vírgula. Ela está sendo separada por uma palavra de ligação. Então, pode acontecer as duas situações. Agora, eu coloquei mais outras questões aqui para vocês. Dessa vez, para vocês responderem com base no que a gente viu agora. Período composto por coordenação, ok? Da mesma forma que a outra, essa atividade de vocês devem também estar no caderno. Temos aí mais duas questões. E é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula eu vou estar corrigindo essas atividades, certo? Por isso, façam direitinho para que na próxima aula apenas tirem as dúvidas. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.